Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu santo nome e te agradecer pela infinita misericórdia que tu tens em nossas vidas, Pai. Eis aqui, Senhor Jesus, a vida da nossa pastora, Senhor Jesus, que tem cuidado com a excelência do teu rebanho, Senhor. Que tu possa, Senhor Jesus, fazer dela um canal de bênção nas nossas vidas esta noite. Que tu possa, Senhor Jesus, colocar na boca dela, Senhor Jesus, aquilo que tu tem para falar com essas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, derrama uma porção dobrada, de unção, de sabedoria, de interpretez, de ousadia sobre a vida dela, para o teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém? A igreja está muito bonita, viu, gente? Vocês estão belíssimas. Eu tinha preparado uma mensagem, porque quando a Elisângela me colocou para pregar, a Elisângela é muito sabidinha, viu? Eu disse assim, eu gosto de me preparar antes, então eu já estava com a mensagem toda pronta. Aí quando eu cheguei na Eudênia ontem, na hora do ensaio, a Eudênia disse, pastora, você já sabe qual é o tema da mensagem? Eu disse, Eudênia, já está pronta, mas eu acho que Deus está dizendo que não é isso que é para mim falar. E enquanto eles ensaiavam, o Senhor começou a ministrar o meu coração e Deus disse que era para mim falar sobre uma adoração extravagante. Porque nesses tempos o que Deus está buscando são verdadeiros adoradores, que independente da circunstância, independente do momento, independente da situação, nós o adoramos simplesmente porque o amamos e porque entendemos que Ele é tudo para nós. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Para mim é uma honra estar ministrando no último encontro de mulheres do ano de 2018, né? Nós tivemos um ano bem sucedido para a glória de Deus. Tivemos uns trabalhos muito abençoadores, não foi? Fizemos coisas maravilhosas esse ano. E nada melhor do que encerrar o ano, os trabalhos femininos desse ano, com um culto de ações de graça, né? Que nós estamos aqui agradecidas a Deus por tudo que Deus tem feito. Podemos ler? Amém? A partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Vamos curvar nossas cabeças, por favor. Deus, em nome de Jesus Cristo, tu sabes exatamente o que o Senhor quer ministrar ao coração de cada um de nós, Senhor. Nós queremos pedir que nesse momento, toda interferência, todo o mal que possa querer interferir no entendimento, na compreensão plena da tua palavra, possa ser repreendido agora em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa estar ministrando a cada coração a palavra pura e genuína, a revelação rema, a qual cada um necessita nos seus corações.
Que o Senhor venha falar, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós esta noite. Estamos aqui porque cremos fielmente que o Senhor tem uma palavra rema aos nossos corações. Fala, Senhor, que a tua igreja te ouve. Em o nome de Jesus. Amém. A atitude desta mulher foi intolerável ao respeitável fariseu, por causa da má reputação dela e porque não fora convidada. Um vaso de alabastro era uma fina pedra translúcida, usava apenas para fazer peças decorativas. O recipiente com unguento devia ser imensamente valioso e possivelmente produto do seu pecado, que era a forma como ela tinha adquirido, né? Apesar de muitas suposições, a Bíblia não relata o nome dessa mulher, mas mostra a ousadia que ela teve em entrar na casa de Simão sem ser convidada e se lançar aos pés do Senhor. Isso só foi possível porque naquela época os convidados não se assentavam-se à mesa, e sim reclinavam sobre divãs com a cabeça voltada para a mesa. Eu fiquei muito curiosa para entender como era que ela tinha entrado e tinha ido aos pés de Jesus se ele tivesse sentado. Eu imaginei a cena, né? Eu fiquei visualizando a cena. Porque se você está sentado à mesa, não tem como alguém vir aos seus pés. Tem que ir para debaixo da mesa, né? Então, quando eu fui pesquisar sobre isso, que eu entendi que eles se reclinavam, então eles sentavam de lados assim e ficavam inclinados sobre o divã. E os pés ficavam para lá. Vocês estão entendendo? Então, por isso que foi a possibilidade dela ir até aos pés de Jesus e fazer o que ela fez. Ela não estava preocupada com o que poderia acontecer, pois todos sabiam que aquela atitude jamais poderia ser aceita por um rabi, porque um líder religioso não cumprimentavam as mulheres, porque as mulheres eram rejeitadas, elas não tinham acesso aos rabis. Então, quando um rabi passava, eles não conversavam com elas, jamais falavam com uma mulher publicamente. Se pudessem evitá-las, assim o faziam. E se o faziam, sua conduta era excepcional, fora do padrão normal, como foi com a mulher samaritana. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, que foi um momento único, que aquela mulher tem uma revelação de Deus sobre quem é Jesus e propaga Jesus em toda a Samaria, não é isso? Todo mundo conhece essa história, amém? Jesus, antes de falar com ela, respondeu claramente os pensamentos do fariseu. Essa parte ela é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a mulher declina sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, que ela começa a fazer tudo aquilo, ela não faz tudo de uma vez. É gradativamente cada coisa que ela faz. Jesus está vendo os pensamentos do fariseu, os julgamentos do fariseu, preocupado porque a mulher é uma pecadora, entrou e está lá derramando as lágrimas nos pés de Jesus, está enxugando com seus cabelos e está derramando um vaso de alabastro caríssimo sobre ele. Então Jesus começa a responder aquele homem com uma parábola. Ele conta uma história para poder responder aquele homem. E quando ele conta a história, gente, Jesus era muito sábio. Aquele homem ficou sem saída, a resposta era lógica. Porque se ele fez é como fosse uma pegadinha, né? Ele não tinha como dizer outra coisa, porque se o credor que devia mais e tinha um que devia menos, e perguntar quem foi mais perdoado, a lógica é quem devia mais. E quando aquele homem responde, ele sabia que Jesus estava falando alguma coisa que tinha a ver com aquela cena. Mas ele não tinha outra saída, ele tinha que dizer a lógica, quem devia mais. Aí ele começa a dissertar o que aquela mulher está fazendo. Quando ele começa a dissertar o que a mulher está fazendo sobre ele, só depois que ele fala com ele é que ele vai olhar para a mulher e começar a falar com ela. E ela continua adorando, ela continua fazendo. Ela não para porque Jesus não parou para olhar para ela. Jesus está respondendo o que o fariseu está pensando. Agora eu vou fazer um paralelozinho aqui, tá? A gente começa a orar por uma coisa que nós pedimos ao Senhor, e quando nós achamos que ainda não estamos sendo ouvidas, a gente começa a questionar se realmente estamos sendo ouvidas, se realmente vamos ser atendidas e se realmente é isso que eu quero. Nós começamos a duvidar, ficamos em dois pensamentos. E aquela mulher, ela não parou, ela continuou a adoração dela. Agora vamos entender o que foi que ela fez, tá certo? Quando ela lava os pés de Jesus com as lágrimas,
Era costume da época, quando recebia-se um convidado, lavar os pés. E Simão não deu água para Jesus lavar os pés. Simão era o anfitrião, era o fariseu. E não lavou os pés de Jesus, não lavou os pés do seu convidado. E isso era uma infração da etiqueta. Jesus poderia ter encarado como um insulto direto, mas a sua presença no jantar era sinal que ele estava pronto a ignorar a negligência de Simão. As lágrimas podia ser um momento de muitos sentimentos, tanto sofrimento, né, que aquela mulher passava. Porque você começa vendo, quando você vai ler o texto, você vê que a Bíblia não diz o nome da mulher, diz a pecadora. E o mundo, ele é assim. O mundo olha para as pessoas e vê quem elas são, o que elas representam, eles começam a intitular as pessoas. Não é assim que acontece? Você vê uma pessoa que bebe e vive nas beiras das calçadas, você diz, a bebinha. Não é assim que as pessoas se referem? Vê uma pessoa, não é um drogado. Essas pessoas, ela tem nome, mas aqui eles não dizem o nome dela. A Bíblia não diz o nome dela. Então ela, com certeza, ela era rejeitada, ela sofria, ela era amargurada, ela era angustiada. E naquela hora que ela se lançou nos pés de Jesus, que ela começou a derramar as suas lágrimas, que ela estava lavando os pés de Jesus com as lágrimas dela, ela sabia que estava derramando as lágrimas nos pés de quem realmente ia entender o que ela estava fazendo. Enquanto todo mundo estava com os pensamentos julgando porque ela era uma pecadora, Jesus estava lendo o coração dela. Ela não se importou com o que ninguém estava dizendo, ou com o que ninguém estava pensando, ou até mesmo se alguém arrancasse ela de lá, porque ela não foi convidada. Ela simplesmente entrou, se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar nos pés de Jesus, lavando os seus pés. Enquanto o anfitrião não deu a água para lavar os pés. Quantas lágrimas você tem derramado aos pés de Jesus? Quantas lágrimas você tem lançado fora no lugar errado, no ombro errado, com a pessoa errada, ao invés de você estar aos pés de Jesus derramando as suas lágrimas, porque o Espírito Santo é o maior tradutor que existe no mundo. E se Jesus ouviu as orações daquela pecadora, o que ela estava fazendo através das lágrimas, Ele quer ouvir as suas lágrimas também. Porque muitas vezes nós não temos nem força para falar. Nós nem conseguimos dizer o que estamos sentindo dentro da nossa alma. Porque às vezes estamos tão atribulados, tão angustiados, que não temos palavras para expressar o que estamos sentindo. E nós mesmos, por si só, já nos punimos muitas vezes, pensando, será que isso está certo? Será que eu estou certa? Jesus olha para mim. Será que o Senhor vai me ouvir alguma vez? Será que essa causa vai acabar? Que essa situação vai mudar? Quantas vezes a gente não se sente assim? Então, assim como aquela mulher se lançou aos pés de Jesus, derramou as suas lágrimas nele, nos pés de Cristo, faça isso. Jesus quer receber tudo o que você tem para dar para Ele. Jesus ele é o nosso Salvador. E ela estava na frente dele. Ela não precisava se preocupar com nada. Ela só precisava adorá-lo. Só que ela não só lava os pés de Jesus com as lágrimas. Aí vem os cabelos. Os cabelos. O que significa secar os pés de Jesus com seus cabelos? Normalmente, eram dado também uma toalha para enxugar os pés. Se davam a água, então davam a toalha. Só que Jesus não recebeu do anfitrião. E quando aquela mulher termina de chorar lavando os pés de Jesus, que ela olha, que ela não vê como enxugar, ela solta os cabelos dela e começa a enxugar. Agora, o que significa os cabelos? Naquela época, a mulher judia, ela não podia soltar os seus cabelos em público, nem entre amigos, porque era inaceitável, pois soltar o cabelo era um ato obsceno, muito íntimo. Era como colocar os seios para fora. Você já pensou? É muito sério, né? Você solta, olha, eu imagino os meus cabelos. Já pensou andar com os cabelos soltos? Até hoje eu digo que eu boto umas pedrinhas para ver se os cabelos crescem. Você não poder soltar os cabelos, porque naquela época era como se fosse botar os seios para fora. Eu não imagino sair com os seios de fora. Mas aquela mulher não olhou para ninguém. Ela soltou os cabelos e enxugou os pés de Jesus. Ela estava diante de quem recebia toda a adoração, de quem entendeu o que ela estava fazendo. E ela estava fazendo para Ele. Ela não estava fazendo para ninguém que estava olhando para ela. Era só para Ele. E Jesus entende o que ela está fazendo. Jesus não só entende como Ele recebe. Ele recebe tudo o que ela faz com Ele. Ela deixou a emoção tomar de conta dela e fez uma total entrega. Lançou os seus cabelos aos pés e secou.
Ela não se importou com nada, só queria adorá-lo. E às vezes nós estamos no culto, diante da celebração, queremos bater palma, ou então ficar de pé, porque a gente não vê que está todo mundo fazendo, a gente não faz, porque a gente não vê ninguém fazendo. A gente quer dançar, quer balançar os braços. Eu gosto muito do jeito que a Elisângela adora a Deus, porque eu vejo ela muito espontânea. E eu, já como eu não paro, eu fico só me mexendo, então eu vejo que é normal. E nós temos que adorar com espontaneidade. Você tem que adorar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se você acha que alguém não lhe ama, Jesus te ama. Jesus deu a vida por você. E Ele quer receber toda a sua adoração. Ele não quer só um pedaço de você, Ele quer você completo. Ele quer você por inteira. E Ele ainda se importa com o que fazem com você. Mas nós, muitas das vezes, não conseguimos compreender isso. E Deus hoje está nos chamando para fazermos uma adoração extravagante. Ah, pastora, mas isso é só na igreja? Não, gente. É dentro do meu quarto, é quando eu estiver no meu trabalho, é aonde eu estiver. Eu vou estar adorando a Deus, eu vou estar trabalhando adorando a Deus. A adoração é uma vida. É todo dia, é toda hora, é nos meus afazeres. É eu lavando os pratos, é eu fazendo a minha comida, é eu cuidando do meu esposo, é eu cuidando dos meus filhos. É onde eu estiver, eu estou adorando a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Porque se você começa a fazer e não entende isso, você vai parar, você vai ser fadado à derrota. Você não vai conseguir, porque você vai olhar para as circunstâncias e vai ver às vezes que não vai valer a pena. Mas para o Senhor, tudo vale a pena. Aí em seguida ela beija os pés de Jesus. Eu fiquei pensando nisso, sabia, gente? Primeiro ela lava os pés com as lágrimas. Depois ela enxuga com os cabelos. Depois ela vai beijar os pés. Olha, eu amo meu esposo, mas eu não beijo os pés do meu esposo. Nem lavadinho e limpinho. Aquela mulher entendia o que ela estava fazendo. Quando as pessoas se cumprimentavam, elas se beijavam no rosto. Ainda hoje existe esse costume no Oriente. Os homens, quando se encontram, eles se beijam de um lado e do outro. Jesus entra naquela casa e ele não é beijado. Mais uma falha do fariseu. Mas aquela mulher, ela beija os pés de Jesus. O único os pés que a gente beija é de bebê. Quando nasce, que está bem cheirosinho, a gente vai e beija muito. Quem é o maior prazer beijar os pés de bebê. Eu acho difícil uma pessoa não ter beijado o pé de bebê. Mas um pé normal, nós não temos coragem de beijar, porque o pé é sujo, por mais limpo que esteja, ele anda em todo canto. Mas aquela mulher entendia que ela estava adorando o Messias, o Mestre, o Senhor, e ela não estava nem aí para nada, ela só queria adorá-lo. Ela estava diante de uma pessoa que amava ela como nunca ela foi amada por ninguém, que entenderia o que ela estava fazendo. Quantas falhas, né, um anfitrião cometeu. Aí em seguida, ela unge os pés do Senhor. O óleo, o perfume, era também um costume da época. Quando os convidados chegavam, depois de fazer todo esse processo de lavar o pé, de enxugar, dos beijinhos de um lado e do outro, também tinha um perfume que se colocava. E Jesus não recebeu do fariseu. Mas ela pega um vaso de alabastro que era caríssimo. A Bíblia diz que era 300 denários. 300 denários hoje é como se fosse um denário é um dia de trabalho. 300 então significa 300 dias de trabalho. Aí você pode contar pelo dinheiro de hoje, o salário de hoje, o que você ganha. E aquela mulher pegou os 300 dias de trabalho e quebrou nos pés de Jesus e derramou sobre ele. E às vezes nós não temos coragem de fazer bem menos por Jesus. Às vezes nós deixamos de servir com mais excelência porque está mexendo conosco mesmo, com o nosso ego. O vaso de alabastro que ela derramou era valiosíssimo. Então ela derramou aos pés de Jesus 300 dias de trabalho dela. Ela deu o seu melhor, o que tinha de grande valor. Aí todo mundo ficou pensando o que aquela mulher estava fazendo podia ser doado aos pobres. Ia ter muito mais valia. Mas Jesus entendia o que ela estava fazendo. Jesus estava recebendo porque sabia que ela estava fazendo, porque queria adorá-lo. Porque ela estava adorando de todo o seu coração, com tudo que ela tinha. Ela não só se lançou, ela lançou tudo o que tinha sobre Jesus.
Ela jamais esperava que ia receber tão grande vitória como ela recebeu. Ela foi simplesmente para adorar. E muitas das vezes nós somos mal acostumados. Às vezes a gente escuta até pessoas dizer assim: vamos para a igreja hoje por quê? O que você vai pedir a Deus? Nós vamos para a igreja para adorar a Deus. Nós somos a bênção. Nós não precisamos de bênção, nós somos a própria bênção. As bênçãos é que vão nos perseguir. Enquanto Simão faltou com a cortesia devida ao seu convidado, a devoção daquela mulher alcançou um favor jamais imaginado. Enquanto julgavam quem ela era por ser uma pecadora e como tinha ganho aquele dinheiro, Jesus recebia a verdadeira adoração de um coração quebrantado. Como está o seu coração hoje? Como tem sido a sua vida com o Senhor? Como tem sido a sua rotina de adoração a Deus? Quanto tempo do seu tempo você tem doado para adorá-lo? Quantas vezes você tem buscado o Senhor simplesmente para estar se declarando, para dizer o quanto ama? Às vezes eu fico orando e dizendo para Deus: Senhor, eu não sei o que dizer hoje, mas eu só sei que eu te amo. E começo a dizer o quanto eu amo o Senhor. Não é tão bom a gente ouvir dos maridos, dos namorados, quem não é casado que está aqui, dos filhos. Eu te amo, mãe, eu te amo. Não é bom ouvir? Então você também tenha certeza que Jesus gosta de ouvir você dizendo que o ama. A importância que ele tem para você. Jesus quer ser adorado por você. Você nasceu para adorá-lo. Foi para isso que você está nessa terra, para adorá-lo. Nada do que você faça nessa terra vai mudar o que Jesus fez por você. Vai mudar o tamanho do amor que ele tem por você. Mas tudo o que você faz em direção a ele vai mudar quem você é. Porque quem precisa de tratamento e de mudança somos nós. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais transformado nós seremos. Melhor nós seremos. Nós não temos que ser melhor do que A, B ou C. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos todos os dias. Nós temos que vencer nós mesmos todos os dias. Porque muitas das vezes nós temos a desculpa de que hoje não deu porque o meu dia foi muito corrido. Só vou fazer essa oração aqui bem rapidinha. Quero te dizer que Jesus quer você integralmente. Jesus cuida de você integralmente. Jesus cuida de você da hora que você acorda, a hora que você dorme. Você está dormindo, a Bíblia diz que ele é o guarda de Israel que não dormita. Ele cuida até do seu sono, até os seus pensamentos ele sabe. E como você tem se portado diante disso? Você tem se importado como deveria? Quando Jesus diz para aquela mulher que você está salva, que os fariseus começam a falar que quem é ele para perdoar pecados, para dizer que está salvo, Jesus está curando a alma daquela mulher. Jesus não está dando só uma cura física, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele não muda só uma estação, ele muda todas as estações. Ele não trabalha só uma área, ele trabalha em todas as áreas. Ele não mexe só num pontinho que a gente está pedindo. Ele vai mexer em toda a nossa história. Mas para fazer a gente pessoas melhores. Jesus nos escolheu com um propósito excelente. Jesus nos escolheu porque ele tem uma obra excelente conosco. Jesus já tinha declarado lá no versículo 47. Vamos ler o versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus pecados. Muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus já tinha dito para ela no versículo 47. Mas ele anuncia na frente de todo mundo o perdão do pecado da mulher, que ele não negara a existência. Ele está dizendo, eu sei quem ela é, eu conheço as transgressões, eu sei o que ela faz, mas eu recebi a adoração dela. Enquanto você não fez o que era para fazer, você não me honrou como era para me honrar, ela me honrou, ela me adorou. Ela não se importou com nada, ela simplesmente me adorou. Nós estamos encerrando os trabalhos desse ano, né? E a minha palavra para esse ano é muito obrigada, Jesus. Porque foi um desafio cada encontro que nós tivemos, mas a Elisângela superou todos eles. Até um estudo maravilhoso nós tivemos sobre sexualidade com as mulheres, que foi tão gostoso que as mulheres pediram para continuar. E foi um ano de vitória, foi um ano de muitas conquistas, foi um ano também de muitos desafios, foi um ano de perdas, mas foi um ano de lucros. E eu quero dizer para você que eu tenho um desafio para você, não para o próximo ano, mas é para você começar a partir de agora. É adorar a Deus de uma forma extravagante, adorá-lo como ele realmente merece ser adorado, como você nunca adorou.
sem se importar com ninguém, sem se importar com nada, porque a obra que Deus está fazendo na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje, muitas das coisas que acontecem nós não entendemos, mas amanhã nós vamos estar agradecidas pela prova que passamos hoje, pela vitória que alcançamos. Eu ministrei aqui na igreja, acho que está com umas 2 semanas, né? E a mensagem era lembrando o que Deus fez. E nós precisamos, antes de terminar esse ano, colocar a nossa cabecinha no lugar, pegar um papelzinho. Por que eu sempre digo, vamos escrever? Porque quando chega o fim do ano, que você vai olhar o que você escreveu, você vai ver quantas coisas você alcançou, quantas vitórias você conseguiu, quantas lutas você jamais imaginou que ia passar, mas que você saiu vitoriosa. E aquelas lutas trouxe uma recuperação, trouxe uma transformação, uma unidade dentro da nossa família, que a gente não imaginava que ia acontecer. Aí quando a gente escreve, porque nós temos a memória fraca e às vezes nós esquecemos. Mas quando a gente escreve, que a gente vai olhar, aí a gente diz como nós conseguimos muita coisa. Nós começamos esse ano com o projeto de colocar o ar-condicionado, de quebrar a parede. Não foi reformar a igreja, foi quebrar a parede, não era assim que a gente dizia? E ajeitar o banheiro lá atrás, para a igreja. E Jesus está fechando esse ano, é Jesus, não é nós, é Jesus. Jesus está fechando esse ano conosco, com o ar-condicionado, com a reforma da igreja e com o banheiro que Jesus deu para a igreja. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E o que é feito aqui é para ele, é por ele e é através dele. E eu louvo a Deus, porque cada uma que está aqui hoje é porque o Senhor trouxe você. Porque o Senhor tinha essa palavra para o seu coração. Que o Senhor aplique esta palavra em seu coração e faça o que lhe apraz. Guarde, viva, mas coloque em prática. E não se cale, faça da sua vida um memorial de Deus. E não deixe de falar do quão grande amor que Jesus tem por você. Não deixe de expressar a sua adoração por Ele. Pode estar onde estiver. Você sentiu vontade de adorá-lo, sentiu vontade de agradecer, sentiu vontade de dizer que o ama, diga. Porque Ele morreu, foi de braços abertos por você. E Ele continua do seu lado todos os dias dizendo que te ama. Então ame-o acima de todas as coisas, porque Ele sempre vale a pena. Amém?